Bom, eu sempre fui parceiro do Renato, no seu projeto político, desde 2002. Eu apoiei Renato Casagrande para coordenador da bancada em 2004. Em 2006, no PL, eu fui o primeiro presidente de partido a declarar apoio a Renato para senador, em 2006. Em 2008, eu fui candidato a prefeito, aí o Renato não me apoiou, lançou o vice do Hércules. Eu esperava o apoio dele e não veio. Em 2010, eu era prefeito, ele foi candidato a governador. Eu, no PL, ajudei a articular a presença do Magno Malta na chapa com o Ricardo Ferraço, na chapa do Renato. Mas em 2012 eu fui candidato à reeleição, o Renato novamente não me apoiou. Para prefeito de Vila Velha, sofreu pressão aí do ex-governador na época, diz ele. Depois ele simulou um convite para que eu fosse para o governo dele e acabou não acontecendo em 2013 nem em 2014. Depois, em 2014, eu era candidato a deputado federal. Na verdade, eu era candidato a deputado federal. Eu entrei no grupo do Renato em 2014. O grupo quis me lançar candidato a senador. Tem até matéria de jornais dos partidos me lançando candidato a senador. Quando faltava um mês para a campanha, o Renato me chama e fala, Nilcimar, eu preciso trazer o PSDB para a minha chapa. E eu preciso colocar o Luiz Paulo como senador. Você abre mão? Falei, claro, para Luiz Paulo eu devo a Luiz Paulo, ele tem um crédito comigo, para ele eu abro mão. E aí ele lançou o Luiz Paulo a senador, mas aí o César Conago virou vice de Paulo Artung. Paulo Artung foi mais esperto, ofereceu a vaga de vice para o César era o presidente do PSDB, ele levou o PSDB para o Paulo Artung. Eu me tornei candidato a senador novamente. E aí faltava 15 dias para a coligação, o Renato me chama, Nilcimar, o Paulo levou o PSDB, eu preciso trazer o Magno Malta. E o Magno Malta quer colocar o Contarato de senador. É verdade. Eu falei, poxa, Renato, me ajuda? Eu falei, tá bom, eu vou abrir mão. Para ganhar a eleição, eu abri mão da vaga de senador para o Contarato. Passou 30 dias de campanha, o Renato me chama na casa dele e fala, Nilcimar, estou com um problema sério. Eu falei, qual foi? Contarato desistiu de ser candidato a senador, renunciou, já me entregou a carta de renúncia da candidatura, e eu estou sem senador, eu preciso de um candidato a senador. Eu falei, poxa, Renato, mas agora já tem um mês que estou fazendo campanha para federal. E naquele dia tinha saído uma pesquisa, Paulo Artung estava 48-27 contra Renato. Mas eu aceitei o desafio. Falei, só ele não tem condição de tocar uma campanha de senador. Ele falou, vem cuidar, vem pedir voto, deixa que a minha equipe com a sua cuide da campanha, de despesa de campanha, gráfico, televisão e tal. Meu partido foi contra o PV na época, eu tinha organizado um partido com o PV. Conversei com a Sidneia era contra, a Sidneia é uma das presidentes do partido que eu mais tive admiração na história política. Histórica no PV, né? É correta, de pulso. E ela falou, cuidado com esse italiano, porque esse italiano vai te dar problema, vai te deixar na mão. Mas eu falei, não, Sidneia, eu topo o desafio. E eu fui ser candidato, então, a senador da República. O Evaí entrou no meu lugar, acabou sendo eleito com 48 mil votos, o Marco Vicente com 45. E na época eu tive 524 mil votos para senador, perdi a eleição. É muito voto. E o Renato perdeu também a reeleição para Paulo Artung. E aí, em 2016, eu esperava o apoio do Renato para prefeito de Vila Velha. Mas ele veio e lançou o vice Rafael Favato, o Júnior Bola. Certo. O Rafael não foi para o segundo turno, eu fui contra Max. Aí no segundo turno o PSB declarou apoio a Max. E eu perdi a eleição. Tudo bem, mas foi para tocar a vida. Em 2018, o Renato me procurou novamente, falou, Nilcimar, eu quero o seu apoio do PSD. Falei, Renato, se o Paulo Artung não for candidato e não lançar candidato, eu te apoio, mas senão eu sou subsecretário de Estado do governo do Paulo, eu não posso ser desleal com o Paulo. Tudo bem. Bom, como o Paulo não lançou candidato, nem foi candidato, eu fui apoiar o Renato novamente para governador do Estado do Espírito Santo. Nossa coligação fez um acordo com ele, eu, Jorge Silva, Norma Ayub, Vidigal, César Conago, só eu que não tinha mandato, eu aceitei o desafio, fui na chapa com eles, ele tinha um compromisso, olha, quem não virar deputado federal, vem ser secretário. Ele cumpriu com todas as coligações, chamou o Marco Vicente de uma chapa, chamou o Folheto da outra do PSB, né? Contemplou lá o Ted Conte e os outros candidatos a federal. Só a nossa coligação que ficou por lá de fora, eu e Jorge. Nós amargamos 2 anos fora do governo, depois eu me tornei deputado federal, e em 2020 fui candidato a prefeito de Vila Velha novamente. Novamente o PSB poderia me apoiar, não me apoiou, foi apoiar o Max novamente. Ou seja, eu me virei deputado federal, fui aliado do governo, ajudei, nunca me posicionei contra. Em abril de 2022, teve um movimento para eu sair do PSD, para ajudar o PP a construir uma chapa. O Renato precisava de uma chapa no PP, forte, e eu fui para lá para dar sustentação à chapa, levei mais 4 pessoas, formamos uma chapa boa,
levamos um viés para a chapa de Renato, e eu fui cobrado politicamente do meu grupo que queria apoiar o candidato ligado à esquerda, mas eu, à direita. E eu fiquei com o Renato, fui fiel com ele no primeiro turno, fui fiel, pedi voto para ele, defendi o nome dele, mas eu não recebi esse retorno do PSB e nem do grupo que ganhou a eleição no Estado do Espírito Santo. E quando eu perdi a eleição no primeiro turno, falei, chega, eu não vou mais acompanhar esse projeto, a minha equipe não aceitava mais, minha família não aceitava, aconteceram algumas coisas que eu não quero falar aqui, quem sabe em outro momento eu posso falar, mas eu procurei o Renato, disse, Renato, olha só, a partir de agora eu não estou com você no segundo turno, eu vou apoiar a candidatura do Manato e vou ajudar o Manato no processo eleitoral e estou me posicionando politicamente daqui por diante no campo da direita. Não tem mais espaço para caminhar no campo da esquerda. E muitas pessoas, olha, mas você traiu o Renato? Não. Trair é quando você está numa campanha e faz chapéu de 2 bicos e apoia outro. Isso é traição. Eu mudei de candidato. Deixei a candidatura do Renato, comuniquei a ele, avisei a ele, conversei com ele e entrei na campanha do Renato e fui fiel à candidatura do Manato. Né? Renato e Manato acabam confundindo, né? Mas, por isso, então, um novo posicionamento político, ajudei o Manato, não fomos felizes no resultado final, eu acho que fez uma campanha boa, foi longe até demais, todo mundo sabia dos limites que o Manato tinha e que o Manato era o melhor adversário para Renato também, todo mundo sabia no campo da direita. E essa foi a história. Né? Então, quem não conhece a história minha com o Renato, comecei a entender um pouquinho agora o porquê desse movimento que eu fiz no segundo turno das eleições de 2022. Não foi a primeira vez que eu me senti traído e abandonado pelo grupo que eu sempre ajudei. Foi a 6ª vez e não deu para esperar mais.